Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo, aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. E espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objetivo centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Emmanuel. Bom, mais um dia, do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. E hoje a gente vai conversar e comentar o capítulo 13 do livro Vinha de Luz. O título é Não Confundas. Esse texto foi escrito pelo Emmanuel, autor espiritual Emmanuel, psicografia do Chico, a partir de uma carta de Paulo, de um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo está dizendo, naturalmente, falando de Jesus, do Cristo. Todo mundo que crê no Cristo não será confundido. Aí a gente lembra daquela fala de Jesus no Evangelho de João, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente juntar essas duas coisas, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, crer em Jesus é compreender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E crer em Jesus não é trazer compreensões alheias ao caminho, à verdade e à vida. E esse é o grande problema. Nós adulteramos o que foi trazido como caminho, nós modificamos o que foi trazido como caminho, e a gente fica uns e outros olhando coisas humanas dos homens que são verdadeiros descaminhos, e essa é a confusão, Não será confundido. Não será confundido quem? Quem tiver como roteiro de vida os ensinamentos de Jesus. Aí vai ter um verdadeiro Waze, vai ter um verdadeiro norte para esse caminho. E Emmanuel escreve o texto mais ou menos nessa linha também. E ele bota todo mundo na história. Ele fala dos cristãos, Ele fala alguma coisa do católico, do evangélico, do espírita, essas três vertentes dos cristãos que
muda um pouco a crença no Cristo, desvirtua um pouco a crença do Cristo, porque tira do Cristo e passa para homens. Essa é uma outra grande confusão que a gente faz. O ensinamento é do Cristo, o Evangelho é o ensinamento que ele é o caminho, né, da verdade e da vida. E a gente, no meio de tudo isso, aparecem homens que atravessam nesse caminho e se autodenominam caminhos, mas esses homens não são caminhos. E a gente, muitas vezes, de maneira desavisada, a gente sai desse caminho do Cristo, a gente sai desse caminho cristão para entrar em caminhos ditados por homens comuns, né? E que muitas vezes se arvoram a esse poder, porque querem ser super-homens. Mas a gente vai deixando o texto falar por si. O Emmanuel diz nesse texto: em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual, né? Então, formas diversas. Cristo não é uma forma, né? É o caminho, a verdade, a vida, os ensinamentos. E aí as pessoas às vezes vêm criando doutrinas com algumas formas, e essas formas diversas quanto à manifestação, à expressão da crença individual. Eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, sendo que todas as religiões trazem ensinamentos do Cristo. A não ser quando homens dentro dessas religiões interpretam ensinamentos do Cristo e colocam suas palavras nas palavras do Cristo. Aí adulteram os ensinamentos do Cristo, colocando seus interesses nos ensinamentos do Cristo. Aí é o verdadeiro descaminho. Mas ele está falando da crença individual, da forma como cada um segue de maneira direta, de maneira criteriosa, esse ensinamento do Cristo, né, sendo esse que crê e que não vai ser confundido. Olha o que ele diz: há católicos que restringem ao padre o objeto da confiança. Há reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. E espíritas, que concentram todas as expressões de fé na organização mediúnica. O que ele está falando? Olha as expressões que ele usou. No católico, ele diz que o católico restringe as palavras do Cristo ao padre. O padre é humano. O padre não tem todo o caminho apontado por Cristo. Ele é um instrumento de valor, de auxílio a esse caminho, indiscutivelmente. O que ele está dizendo é restringir a crença individual, restringir ao padre o objeto da confiança. O padre é humano. Reformistas evangélicos, ele diz que se limitam à fórmula verbal. Olha, é um limite, é uma restrição ao verbo, né? E essa palavra de Jesus, esse caminho de Jesus, é um caminho vibratório, é um caminho de amor, é um caminho que tem várias formas de atravessar esse caminho, né? E ele diz que muitos espíritas concentram as expressões de fé na organização mediúnica. Olha só, e a gente conhece isso. Muita gente concentra a sua expressão de fé na organização mediúnica. Acredita em tudo que qualquer médium fala. Os médiums são humanos. Uma missão bonita, como os evangélicos têm missão bonita, todos que trabalham em nome do Cristo têm missão bonita. O que ele está dizendo aqui, ele não está falando mal do padre, não está falando mal do evangélico, não está falando mal do médium. Ele está falando da pessoa que manifesta a sua crença espiritual individual e concentra toda a sua crença ou no padre, ou na expressão verbal do evangélico, ou na organização mediúnica do espírita. Então o problema não é do evangélico, não é do padre da Igreja Católica, não é do espiritismo, não é do médium. É da forma como cada um exerce a sua fé. Olha o que está dizendo a carta de Paulo: todo aquele que nele crê não será confundido. Quando eu concentro a minha expressão de fé individual no padre, eu estou me confundindo.
quando eu concentro a minha expressão de fé no verbo evangélico, eu estou me confundindo. Quando eu concentro a minha expressão individual de fé e de crença na mediunidade, exclusivamente concentro, restringo, eu também estou me confundindo. Porque eu reduzo a um padre, eu reduzo a letra evangélica, a interpretação evangélica, ou eu reduzo a um médium ou a alguma mediunidade. É bonito isso, né? E é sutil, e a gente tem que tomar cuidado para não sair falando mal de coisas e pessoas. Aí Emmanuel diz, é natural, portanto, a colheita de desilusões. Eu não vou poder dizer ali adiante, culpar ou a Igreja Católica, ou o padre, ou o evangélico, ou a fórmula verbal de interpretação do Evangelho, do evangélico, ou ao médium. Eu não vou culpar nenhum deles da minha desilusão, porque fui eu que não vivenciei a minha fé de maneira mais apropriada. Eu restringi a pessoas humanas a minha fé, né? Todo aquele que nele crê. Eu estava crendo em quem? No Cristo ou eu estava crendo no Padre? Eu estava crendo no Cristo ou estava crendo na forma verbal de interpretação do evangélico? Eu estava crendo no Cristo ou eu estava crendo na manifestação mediúnica de determinados médiuns? Em quem eu estava crendo? É isso que ele estava dizendo. E o Espiritismo fala da fé raciocinada. A fé raciocinada é exatamente isso. Eu tomar mais cuidado no exercício da minha fé. E eu ter como norte esse grande caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso tirar Jesus do caminho e botar como caminho ou o padre, ou o pastor, ou o médium. Eles não são o caminho, eles são instrumentos para me auxiliar a entrar nesse caminho. Tudo bem, instrumentos úteis. Quanta gente, quantos padres já ajudaram, quantas pessoas, quantos evangélicos já ajudaram, quantas pessoas, quantos médiuns já ajudaram. Olha, esse texto que a gente está falando aqui, tão lindo, foi de uma mediunidade do Chico Xavier. Então ninguém está condenando nada disso. O que todo mundo está dizendo é o seguinte: quem é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou, ninguém vem ao Pai senão pelo Padre. Ninguém vem ao Pai senão pelo pastor. Ninguém vem ao Pai senão pelo médium. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então qualquer manifestação individual de crença religiosa, se eu sou cristão, o eixo dessa manifestação tem que ser o Cristo, tem que ser Jesus. Então eu tenho que voltar para o Evangelho. Eu tenho que ter como base o Evangelho. A doutrina espírita, ela é baseada no Evangelho de Jesus. O cristianismo redivivo, vivendo de novo um cristianismo que tinha se afastado do Cristo. A ideia do Espiritismo ser redivivo é isso. Porque logo depois dos primeiros anos da passagem do Cristo por aqui, os interesses humanos começaram a se sobrepor à mensagem de Jesus. O homem começou a alterar, a adulterar a mensagem de Jesus. Aí a fé de muitos, né, foi utilizada como instrumento de interesse humano. E Jesus não tinha interesse humano, não tinha interesse nenhum de poder, de vaidade, financeiro, nem nada. Agora, quando a gente deixa de seguir Jesus como caminho para seguir homens cheios de interesses, ora com interesse financeiro, ora com interesse de poder, ora com interesse... Todo tipo, ora de vaidade, todo tipo de interesse é mais complicado. Então ele está chamando a atenção, não confundas, não confunda no exercício da fé. Cuidado no exercício da fé. A fé raciocinada é não fazer essa confusão. E Emmanuel diz no texto, em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, há fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Em todos os lugares tem esse tipo de problema. Aí eu peguei um texto nessa linha do livro Vinha de Luz, capítulo 176, que fala exatamente o caminho. Porque Jesus é que é o caminho, o Cristo que é o caminho. E quando a gente tira Jesus do caminho e coloca homens nesse caminho, como referência desse caminho, aí a gente se confunde.
Aí a gente começa a fazer um monte de coisas. Nós falamos outro dia num texto, cristão sem Cristo. O cristão sem Cristo é quando eu sou um cristão que eu tirei os ensinamentos do Cristo e não sigo. Eu sigo outras coisas. Essas coisas parecem muito sutis, mas elas são muito profundas. Olha o que diz esse texto, o caminho, que aí é aquele que nele crê não será confundido. Por que não será confundido? Porque vai seguir o caminho, que é o que Jesus foi. E há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. O que é uma panaceia para a salvação das almas? É um faz-tudo. O cristianismo não é um faz-tudo para a salvação das almas. Do jeito que vier, salva. Vem daqui, vem de lá. Não, não é isso que ele está dizendo. Há muita gente ainda acreditando que essa panaceia. Não é essa panaceia. Né? A maioria dos estudantes parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como caminho. Opa, aí não vai ser confundido. Mas a maioria dos estudantes parecem se esquecer. Quando a gente se esquece que Jesus é o caminho, a gente põe outras pessoas e outras coisas como caminho. Aí a gente se confunde. E quando a gente se confunde, como é que a gente chega à verdade? Não tem verdade nessa confusão. A verdade da vaidade, a verdade do poder, a verdade do egoísmo, a verdade do orgulho. Olha como é interessante tudo isso, né? A maioria dos estudantes parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como caminho. E Emmanuel continua nesse texto. Aceitar a tutela de Jesus. Então, quando eu digo eu sou cristão, eu estou aceitando a tutela de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírita diz que ele é o guia e o modelo, está no Livro dos Espíritos. Se ele é o guia e o modelo, eu tenho que seguir quem? Eu tenho que seguir quem é o guia e quem é o modelo. Quem é o caminho, a verdade e a vida. Então não pode aparecer falsos profetas. E aparecem falsos profetas. Né? Então, aceitar a tutela de Jesus é manifestar a minha crença individual no Cristo. Sou cristão. Então, quem aceitar a tutela de Jesus é marchar em companhia dele, dos ensinamentos que ele trouxe, não de terceiros. É aprender sempre. Então não é uma panaceia, é um caminho de aprendizado, e caminho difícil, que é um caminho de elevação. E aprender sempre. E servir diariamente. Muita gente que está aí no lugar do Cristo está se servindo diariamente da fé alheia. Então quem é um seguidor do Cristo observa todas essas coisas. Né? Então não é do Cristo. Quem não traz as notícias do Cristo não fala em nome dele. Está falando em nome dos homens. Né? Então aceitar essa tutela é marchar. Vinde a mim. Jesus chamou para essa marcha. É marchar em companhia dele. Marchar em companhia dele não é seguir ao lado dele, é em companhia dos seus ensinamentos. É marchar lado a lado com a sua mensagem. É marchar levando a vida, aprendendo a viver de acordo com a sua mensagem. Essa é marchar em companhia dele. É aprender sempre. É a cada dia se renovando com essas mensagens, se aperfeiçoando no entendimento dessa mensagem. E ao se aperfeiçoar, se renovar e aprender, aprende também a servir. Aprende a servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Como é que reconhece o verdadeiro espírita? Com a sua transformação moral e com o seu esforço para continuar se transformando, vencendo suas más inclinações. Essa renovação incessante. Um cristão não se acomoda. Um cristão segue o Cristo e como ele não alcança, não dá para alcançar o Cristo assim. Alcançar o Cristo é quando Paulo falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Será que tudo que eu faço está de acordo com o que Jesus ensinou? Então esse é o tamanho da distância que eu estou de Jesus. Está muito distante. Então eu tenho que continuar o caminho. O caminho é esse. Um dia eu fazer exatamente o que ele fez. Aí eu não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Aí eu sou um verdadeiro cristão. Por isso que por enquanto eu sou aprendiz de cristão. Eu sou aprendiz de espírita. Né? O trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma.
Então o Espiritismo não é uma panaceia, o cristianismo não é uma panaceia, é uma jornada. O que é uma jornada construtiva? É um caminho de construção. Então, vinde a mim é seguir esse caminho de transformação, esse caminho de construção. Né? Mas é construção de quê? De templos? Não, é um caminho, é uma jornada sublime de construção da alma. É interior, é um caminho interior. O que está longe de Jesus? Eu, pessoalmente, ou o meu sentimento? Quem está longe de Jesus é o meu sentimento. A distância que está entre nós é no sentimento. É o meu orgulho que me afasta, é o meu egoísmo que me afasta, é a minha vaidade que me afasta. Aí eu estou muito distante. E esse caminho, esse chamado, vinde a mim, é para que eu me aproxime. É preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. É preciso que eu diminua esses sentimentos para que o Cristo apareça dentro de mim. Esse é o cristão. Olha que confusão que a gente faz, né? Todo aquele que nele crê não será confundido. Então, crer em Jesus é não fazer esse tipo de confusão. Então a gente pergunta, será que eu creio? Será que eu creio? Mas eu faço todas essas confusões. Eu misturo pessoas com Cristo. Eu misturo padre com Cristo, eu misturo pastor com Cristo, eu misturo médium com Cristo, eu misturo tudo. Eu não sigo, eu sigo coisas humanas, né? Eu não estou nesse caminho permanente de renovação da alma, né? Cristão que não aproveita o caminho do Senhor para alcançar a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Então estão fora do caminho, estão no descaminho, estão se confundindo. Então todo aquele que nele crê, quem nele crê é o verdadeiro cristão. Quem ainda não é o verdadeiro cristão, ainda está confundido. E Emmanuel continua nesse texto de hoje, não confundas. Olha o título, não confundas. Nós fazemos toda a confusão. Além disso, temos a considerar que toda crença cega distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. O Emmanuel está dizendo, crença cega fora do Cristo vai gerar perturbação. É preciso observar. O que está acontecendo aqui é compatível com a mensagem do Cristo? O que essa pessoa, esse agente religioso, seja de que religião for, o que essa religião está falando, o que estão dizendo é compatível com os ensinamentos do Cristo, a minha razão é capaz de perceber isso. Né? Eu preciso exercer de maneira raciocinada. A gente já conhece alguma coisa do Cristo para reconhecer uma infinidade de atitudes que são incompatíveis com o Cristo, que são incompatíveis com o cristão. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe um trechinho que fala dos falsos profetas, só para a gente lembrar disso. Quem são esses falsos profetas? São os que confundem. Então, se eu não creio no Cristo, eu vou ser confundido. Se eu passar a crer nos homens, eu vou ser confundido. Se eu for confundido, eu erro o caminho, eu erro a verdade. E qual a vida que eu vou encontrar se eu estiver no caminho errado em busca de uma mentira? É delicado isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5. Em todos os tempos houve homens, que exploraram em proveito próprio em proveito em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação. Olha o que estava movendo esses homens. Eles estavam explorando terceiros em proveito das suas próprias ambições, dos seus próprios interesses e dos seus próprios anseios. O que Jesus falou quando os discípulos chamaram Jesus para se alimentar em determinada ocasião? O que ele diz? O meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Como é que Jesus, que diz que o alimento dele, ele se alimenta de fazer a vontade do Pai, porque ele está em comunhão com o Pai.
e o trabalho dele é fazer a obra do Pai, que é a obra de elevação de todos da humanidade. Como é que uma pessoa dessa pode trabalhar em proveito de suas ambições? Então, se encontrar alguém em qualquer religião falando e agindo de maneira ambiciosa, não sou um seguidor do Cristo aí. Eu não sou seguidor da ambição. Eu não sou seguidor dos interesses particulares, individuais, nem que seja da própria instituição. Eu não sou um instrumento da instituição, nem da instituição religiosa. Eu sou um cristão. A instituição é que é um instrumento do cristão, não o cristão um instrumento da instituição. Ao longo da história, muitas instituições já fizeram dos cristãos instrumentos das próprias instituições. Muitas instituições já botaram, inclusive, fiéis para guerrearem, para matarem em nome das instituições e usando falsamente o nome de Jesus. Jesus não estava ali. Certamente Jesus não estava ali. Então eram falsos profetas. Então em todos os tempos houve homens que exploraram em proveito de suas ambições, em proveito de seus interesses, em proveito de seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de pretensa missão divina. O que esses falsos profetas sempre alegam? Missão divina. Foi Deus que falou, Deus está falando por mim, e a gente vai sair acreditando assim, tão infantilmente, percebendo o interesse humano nisso ali, o interesse de enriquecer, o interesse da ambição, o interesse particular, o interesse de dominação, né? São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes, a difusão do conhecimento, da fé raciocinada, da lei, da mensagem do Evangelho, a difusão das luzes destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. Quanto mais esclarecido o homem, menos ele é submetido a outros homens em nome do Cristo, em nome de falsas religiões. É muito interessante esse texto, muito interessante. Por isso que ele fala, todo aquele que nele crê, todo aquele que crer no Cristo, não será confundido. Porque o motivo da minha crença não vai ser o homem, o motivo da minha crença vai ser o Cristo. E onde é que está a mensagem do Cristo? No Evangelho. Não uma mensagem literal. É uma mensagem, né, que não tem uma interpretação única, uma mensagem de bom senso, uma mensagem de amor. Onde não tiver esse amor, não tiver esse perdão, não tiver esses princípios básicos de Jesus, a compreensão deve estar um pouco equivocada. O discípulo sincero, esse cristão, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana. Vai, mas é só até a esquina. Porque eu não vou pular de corpo e alma, embarcar de corpo e alma em alguma coisa humana. Não dá. Né? O cristão sincero, em todas as circunstâncias, ele não falou em algumas, não. Em todas as circunstâncias. Ele compreende que o humano é passível de erro. Então não adianta nem obrigar com as igrejas, porque as igrejas, as denominações religiosas, são administradas e tocadas por homens falíveis, e que vão falir. Nem por isso eu vou abandonar, vou criticar, vou falar mal. São homens. Né? Eu tenho que fazer a minha parte, e a mensagem do Cristo está lá. E toda vez que alguns desses homens, dentro dessas instituições religiosas, não agirem de acordo com os ensinamentos de Jesus, o problema é deles. Eu não posso embarcar nisso. Eu preciso perceber que o padre é falível, que o pastor é falível, que o médium é falível. Eu não posso perceber essas pessoas como infalíveis. Né? Em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência. É provável que cada um deles, em algum momento, vai ter sua fraqueza, porque são imperfeitos. Eles não são perfeitos. Não dá para cobrar perfeição dessas pessoas. Da mesma forma como não dá para cobrar perfeição, não dá para colocar essas pessoas no lugar do Cristo.
Nenhuma delas está no lugar do Cristo. Todas têm o direito de errar, porque são humanas. Mas nenhuma delas tem direito de usar os seus erros na exploração ou na construção dos seus próprios interesses. Quando o próprio Jesus disse que o grande interesse dele era fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. E algumas pessoas falíveis, né, mostram claramente quais são os seus interesses. Esse cristão de verdade, ele compreende a probabilidade de falência da colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O ensino de Jesus está acima de tudo. Então não venham essas pessoas interpretando para mim. Houve época que o homem não podia interpretar a Bíblia. Olha só, porque alguém interpretava para ele. Então alguém me dizia o que Jesus tinha dito. Alguém me dizia o que era a verdade. Não dá para ser um cristão assim, onde outros vão dizer qual é a verdade. Ainda bem que esse período está registrado na história, mas hoje ainda tem resquícios aqui ou ali de pessoas que querem ser o Cristo. Não são o Cristo. Não, infelizmente, vamos ser um dia. Todos vamos ser um dia, mas não são. E aí, nessa mesma linha, no mesmo livro, Vinha de Luz, capítulo 175, tem um texto que fala a verdade. E Jesus é que é o caminho dessa verdade e da vida. Senão a gente vai para um descaminho, a gente vai para a mentira, a gente vai para a ilusão, a gente vai para essas falências, porque nós vamos seguir caminhos errados, caminhos furados, caminhos de falsos cristos, de falsos profetas. E aí é claro que a gente vai dar na desilusão. A gente vai dar, não vai dar na verdade e não vai dar na vida. A gente vai dar nos mortos. Esse livro, Vinha de Luz, capítulo 175, tem um texto que fala a verdade. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade. Então, ele não está querendo dizer qual é a verdade absoluta, ele está falando de uma verdade individual. Então o que é a verdade para mim, o meu roteiro, o meu caminho? Jesus. Então se baseia nele, se norteia por ele. É isso que ele está querendo dizer. Né? Não pelo que algumas pessoas estão dizendo dele. É pelo que você compreende, leia, estude, tente compreender, tente interpretar, erre, vai errar. Mas a nossa consciência vai dando o padrão da distância que a gente está desse Jesus, dos ensinamentos do Cristo. Né? Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade, sublime e reveladora. Reveladora, porque ele vai se revelando, a gente vai compreendendo, é progressivo isso. Né? Ele se revela de maneira sublime e progressiva em cada um. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, opa, olha o título, todo aquele que nele crê, então todo aquele que descobre essa luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, começa a seguir essa luz, que é o norte, que é o que ilumina o caminho, transformadores, e começa a observar a experiência sobre outros prismas, outros olhares, a experiência, as verdades alheias, sobre outros olhares. Elege mais altos padrões de luta, porque eu vou compreendendo novos padrões de luta. O padrão do Cristo é cada vez mais alto. Aí eu vou vendo o padrão do egoísmo, o padrão da vaidade, o padrão do orgulho. Eu não posso admitir aquele padrão como ensinamento do Cristo, eu vou compreendendo isso. E aí não precisa ser um gênio para perceber que aquele pregador, aquela pregação é de alguém que está incompatível, porque ele prega alguma coisa, mas não vive aquela coisa. Ele não é aquilo que prega. E Jesus era exatamente aquilo que pregava. Então a gente começa a desconfiar de quem a gente está seguindo. Não dá para substituir Jesus por pessoas. Não dá. Então a gente elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, meus objetivos passam a ser outros. Internos, eu quero alcançar cada vez mais possibilidades nesse caminho que eu preciso trilhar. Não é alguém mais que vai me levar. Eu agora sei que eu tenho que caminhar. Então não dá mais para eu chegar e achar que alguém vai resolver o meu problema. É uma caminhada longa minha, porque sou eu que tenho que transpor
essa distância que está do meu sentimento de imperfeição para o sentimento de amor de Jesus, que ali é que está a comunhão dele com o Pai. Voltando para o texto de hoje, o não confundas, o mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual. Jesus não veio para nada para ele. Ele não veio se exaltar. Quando perguntaram para ele se ele era o Messias, ele, amando de João Batista, ele falou: olha, diz para João Batista o que vocês estão vendo eu fazer, que ele vai saber se eu sou o Messias ou não. Olha só, ele não estava falando, se exaltando. Ele mostra o que eu estou fazendo, mostra o que eu provo no dia a dia. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação. Aqueles falsos profetas que exploram, em proveito próprio dos seus interesses de dominação e interesses financeiros, etc., seriam amando de Jesus? Não pode. E Jesus veio sim traçar o roteiro definitivo das criaturas. O roteiro das criaturas, o caminho. Então, ele é o caminho. Ele, pessoalmente, a mensagem dele é a mensagem do caminho, para diminuir essa distância da minha imperfeição dos sentimentos até o sentimento de amor que Jesus trouxe. Eu trouxe algumas coisas do Evangelho de João também. Quando Jesus diz: se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha que coisa curiosa. Jesus não está em comunhão com o Pai? Então não são pessoas. É comunhão de sentimento. Então o amor é que é a ligação de Jesus com o Pai. E quando a gente quiser também encontrar Jesus, a gente vai encontrar Jesus no amor. Porque aí a gente também vai estar em sintonia com o Pai. Então, o dia que a gente aprender esse caminho, que é o caminho do amor, aí sim, Jesus vai ser o caminho da verdade e da vida. E quando a gente conhecer esse Jesus, a gente conhece o Pai. E ele diz ainda no Evangelho de João: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. E as palavras que eu digo? Que palavras são essas? São todas de mim mesmo, são todas defendendo os meus interesses. São todas defendendo a minha vaidade, defendendo o meu interesse, defendendo o meu interesse financeiro, defendendo a mim. Tem muita gente que está dentro das instituições defendendo a si mesmo. Defendendo a si mesmos. Quando, na verdade, a palavra teria que ser essa palavra de amor, que é a palavra isenta dessas imperfeições. Por isso é que dentro dessas instituições tem pessoas falíveis, porque são pessoas que não estão em comunhão com Jesus e com o Pai. E aí, por último, ele faz um alerta. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Lembra sempre que a nossa existência, o sentido dela é ser um caminho. Ela não existe por si. Sabe aquele preparativo para a festa? A gente vive em preparativo. Nós estamos vivendo no preparativo. Nossa vida é o preparativo. Então, a nossa existência é uma jornada. A nossa existência é uma caminhada. Mas é uma caminhada interior. É uma caminhada espiritual. E Jesus é esse caminho. E quando a gente tira Jesus desse caminho e põe terceiros, outras pessoas nesse caminho, aí o caminho deixa de ser o caminho para Deus. A gente passa a ser instrumentos dos interesses humanos, dos outros interesses. Por isso é que muitos anos, usaram a fé em benefício de instituições. E algumas instituições ainda utilizam a fé dos seus fiéis para satisfazer aos seus interesses. São fiéis explorados, sem entrar muito nessa questão para a gente não ficar aí apontando o dedo para ninguém. Nós estamos falando aqui de autonomia, de libertação, de todos se libertando de todos, porque a libertação é exatamente Jesus. Ele liberta, porque ele a gente conhece. Então lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. E em que objeto centraliza a sua crença, meu amigo? Em que objeto centraliza a sua crença? Em que pessoas centraliza a sua crença?
numa pessoa, numa instituição, em que você centraliza a sua crença individual? Em Jesus como mensagem, na mensagem de Jesus? Se a gente centralizar a crença pessoal na mensagem de Jesus, tem um monte de coisas aí que a gente vai pensar melhor. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Então essa palavra confundidos nesse texto, nessa carta de Paulo aos Romanos, é exatamente isso. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus e não tirar Jesus da sua crença, colocando coisas e pessoas, terceiros nessa crença, o dia que entrarem outras coisas nessa crença, ele vai ser confundido. E o que vai ser confundido é o caminho. E se a nossa existência é uma jornada para Deus, e entrarem outras coisas nesse caminho, confundindo esse caminho, desvirtuando o nosso caminho, a gente não vai chegar, vai atrasar o nosso caminho, vai atrasar a nossa viagem. E a nossa viagem já é tão longa, e a nossa viagem já é tão difícil, a luta é tão grande, que a gente deve se concentrar cada vez mais, porque nós tivemos a felicidade de termos um guia, de termos um modelo que mostra esse caminho como mensagem. E não dá para a gente sair dessa mensagem para buscar coisas, para buscar novidades, para buscar invenções, para buscar vaidades humanas, para buscar orgulhos. Nós temos uma grande mensagem, um grande guia. E quem segue esse guia, quem crê nesse guia, não será confundido, não vai errar o caminho. Que Deus nos abençoe e que cada um continue buscando esse caminho para que a gente não seja confundido. Até a próxima.